Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Você já ouviu um pouquinho Samuel Sena, queremos agradecê-lo, e também a Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, Samuel, que é o líder de música da Primeira Igreja. Quero mandar um abraço, meu amigo pastor Juan Nossi, toda a querida Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Vem com a gente porque está começando mais um CBM ao vivo. Gente, nós estamos aqui para celebrar o Dia da Juventude, portanto, bate-papo hoje vai ser com a nossa querida Juban. Antes, eu quero convidar você a fazer com que esse programa chegue aos seus amigos, lá nos grupos da igreja, seus parentes. A gente pode compartilhar o link, você que está no YouTube conosco. Também esse programa está ao vivo pela Rede Super, não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil, e também pela NET TV. Portanto, tem muita gente acompanhando nesse momento. E falar de juventude é falar daquilo que Deus está fazendo de maneira extraordinária nesse tempo. E a gente está recebendo aqui uma turma muito especial, e eu quero começar dando boa noite ao João Matias, ele que é diretor executivo da Juban, Juventude Batista Mineira, está à frente da organização e coordena todo esse trabalho tão lindo da nossa juventude, que tem um objetivo muito nobre, que é despertar os nossos jovens, congregar os nossos jovens. E eu sei que a Juban tem projetos que já toca no início pela paixão, João, paixão por missões, que é algo que mexe o coração de cada um de nós batistas. Muito boa noite, João. Fala pra gente como é que tem sido coordenar nesses últimos tempos a nossa querida Juventude Batista do estado de Minas Gerais. Boa noite, pastor Márcio. É uma alegria a gente estar aqui de volta para poder falar um pouco da Juban e de tudo aquilo que tem acontecido. Sim, tem sido uma honra muito grande, né? A Juban é uma instituição histórica, já de 65 anos, e poder participar, contribuir de alguma maneira e ver de perto os frutos desse trabalho tem sido uma alegria muito grande. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses frutos que estão acontecendo aí ao redor do estado e ao redor do mundo. João, dessa vez você veio e não veio sozinho, né? Eu vi que você trouxe aqui a Débora, você trouxe a Jade, você trouxe a Beatriz, não é isso? E trouxe o Ulisses também. Portanto, a gente vai poder conhecer de perto, é claro que é só uma amostra daquilo que Deus tem feito através da nossa Juventude Batista do estado de Minas Gerais, que tem projetos, gente, lindíssimos. Por exemplo, a Juban tem um dos principais congressos que acontece aqui em Minas Gerais, para os nossos adolescentes, do Brasil Batista, que reúne mais de 1.000 adolescentes, e só não reúne mais porque não tem espaço, né? Se tivesse, teríamos grupos ainda maiores, e é todo ano. E além disso, nós temos projetos como o Invasão, por exemplo. O Invasão é um projeto lindíssimo. O Invasão é um projeto que dura cerca de uma semana, e mais de uma semana, né? 10 dias. São 10 dias, um pouquinho mais de uma semana, e leva os nossos jovens a ter uma experiência no campo, junto com os nossos missionários. E depois da chegada do João, a gente tem tentado fazer isso junto com os missionários da Convenção Batista Mineira. E ali muitos jovens são despertados para missões. E esse foi o caso da Débora. Ela já nem lembra quanto tempo atrás, mas faz muito tempo, quando você participou, Débora, de um projeto Invasão. E isso impactou sua vida, impactou o seu chamado, impactou até o seu e-mail, o seu domínio de e-mail. Até hoje é Débora Invasão, gente. Você vê que tem projetos que marcam profundamente a vida
de cada um de nós, e aconteceu isso com você. Débora, seja bem-vinda ao programa. Conta um pouquinho aquilo que você lembra ainda do impacto do Invasão naquela época, no seu coração, no seu chamado e a sua vida como um todo, né? Obrigada. Então, o grande impacto do Invasão na minha vida foi o meu chamado. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu participei do primeiro projeto Invasão, que foi em Itaúna, São João del Rei. E na volta do projeto a gente tem um culto da vitória. E a gente estava nesse culto da vitória, celebrando, e uma das minhas amigas sussurrou no meu ouvido: você vai para a África. E a gente começou a chorar. Naquela época a gente não sabia o que era o Espírito Santo, então a gente só estava se abraçando, chorando muito, e eu não entendia, mas eu entendi que era um chamado que Deus estava me fazendo. E desde aí eu tinha essa convicção de que algum dia eu ia estar fazendo missões na África. Sem muita sabedoria, sem nada, continuei vivendo a vida. E hoje, para a glória de Deus, eu estou fazendo missões no Quênia. Sou da Igreja Batista em Nova Jersey, e a minha igreja me enviou para o Quênia há uns 5 anos atrás. Eu já fiz umas 3 viagens, e o objetivo hoje é plantar uma missão com esporte lá no Quênia e ajudar as crianças lá. Débora, olha isso. Quer dizer, você vai... Bom, a gente conversa um pouquinho aqui antes de começar a gravação, e você me contou, Débora, que você inicialmente foi para os Estados Unidos para trabalhar com ginástica artística, não é isso? Mas a semente estava ali, a semente de missões, aquele chamado, aquela coisa toda. E aí ela vai para os Estados Unidos e naturalmente desenvolve lá o seu trabalho. Mas em que momento dessa caminhada toda Deus te lembrou: Débora, nós temos aqui um acordo, né? Eu tenho um chamado para você. Em que momento você relembra do seu chamado já agora nos Estados Unidos? Foi quando eu encontrei a PIB. A minha primeira vez indo para os Estados Unidos, eu não tinha uma igreja lá. Eu fui para poder trabalhar no ginásio. E demorou mais ou menos uns 3, 4 anos para eu encontrar a igreja. Essa igreja que é brasileira, fala português, o pastor Sérgio. Então, quando eu encontrei essa igreja, os pastores me abraçaram e começaram a me discipular. E aí perguntas começaram a surgir. E eu falei: eu acho que eu tenho um chamado. Eu ouvi essa voz de Deus quando eu era adolescente, mas eu não sei o que fazer. E daí eles começaram a andar comigo, a gente começou a orar e a perguntar para Deus: África, onde? E aí Deus foi falando e eles foram cuidando de mim. E aí hoje a gente está lá no Quênia. Aí apontou para o Quênia. Sim. Deus falou: gente, é aqui, ó, Débora, para lá que você vai. Sim. E lá eu quero te usar. Bom, aproveitar e mandar um abraço ao seu pastor, Serginho, muito querido. Fez muita diferença aqui no Brasil, na juventude, na Jumoc, na antiga Jumoc. E também ali na igreja do Espírito Santo, né, da Praia da Costa. Ele foi um dos líderes ali, pastores, junto com o Evaldo. Ali na sua igreja passou o Calixto, pastor Levi Penido, gente muito querida. Eu tive o privilégio de pregar algumas vezes nessa igreja. De fato, é uma igreja missionária. E aí ela acendeu a chama do seu coração de novo. E por que, em que momento você entendeu que seria o Quênia? Essa é uma parte mais complicada assim, de explicar, porque eu sempre fui questionada. Deus não faz um chamado transcultural sem te dar um lugar, e a África é um continente, não é um país. É verdade. Então eu peguei com Deus, orei, jejuei, e eu tive a visão de um mapa, de que eu estava olhando no mapa para onde ir. E daí eu comprei o mapa e eu comecei a orar, e um belo dia Deus mostrou para mim que era o Quênia. Não sei explicar, mas ele falou: você vai para o Quênia. Mas é aquela coisa que Deus faz arder, né? Isso. E Deus mostra com clareza, a partir de evidências de paz no coração, e eu não tenho dúvida disso. Agora, João, a gente está nessa conversa toda aqui para mostrar o quanto que projetos que a Juban desenvolve e sementes que foram plantadas lá atrás. Olha isso, gente, que coisa extraordinária. Deus plantou uma semente lá atrás, anos se passaram, e o Senhor, então, vai germinando no coração da Débora essa semente, até que ela, nos Estados Unidos, numa igreja batista, Deus relembra a Débora e reacende essa chama, e agora o Quênia vai receber mais do que uma atleta, uma professora, vai receber uma missionária para que a boa semente seja lançada naquele país. Um país que tem tradição em atletismo, não é isso? Em esportes. A gente vê atletas do Quênia ano a ano ganhando aqui as corridas de rua, não é isso? Aqui no Brasil.
mas tão carente do Evangelho e que Deus vai te usar ali, Débora, não tenho a menor dúvida disso. Bom, a gente está recebendo aqui a Jade também, a Jade que hoje coordena os projetos missionários da Juban. E aí o pessoal que está em casa, nós estamos aqui no Dia da Juventude, muitos jovens nos acompanhando, pode perguntar assim, eu também quero ter uma experiência missionária, uma experiência transcultural. Jade, esses projetos ainda existem e como é que eles funcionam? Com certeza, pastor. Nós temos os projetos missionários que ocorrem em todo mês de janeiro, né? O Operação Invasão para adolescente, pescador jovem para maior de 18 anos. São 10 dias em vários campos de Minas Gerais. Muitos adolescentes, muitos jovens sedentos por cumprir esse ID e vivenciar o que Deus tem para eles ali no campo missionário. Ano que vem nós vamos voltar também com o Pescador Transcultural lá na Ilha de Marajó. Já estamos em processo aí com os missionários que irão, então tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, muito edificante e que vai abrir, né, os olhos desses missionários em relação ao reino de Deus, à vocação, ao chamado e ao serviço cristão. Jade, então nós vamos fazer o seguinte, vou pedir o pessoal da técnica colocar aqui na barra, pode ser durante a música, aqui no final da TV você vai ter um QR Code onde vai direcionar você para o site da Juban, ou já pode colocar o site direto, aonde você pode conhecer um pouco mais desses projetos e como você pode fazer parte. Aí chegando lá, a Jade vai te explicar tudo, o João Matias também, enfim, a Juban tem projetos com muita potência missionária, para que você que é jovem possa ter essa experiência primeira e quem sabe depois nós vamos ter a oportunidade, João, de recebê-los no nosso seminário, prepará-los ainda melhor para que eles cheguem como a Débora chegou, já no ponto de ser enviado para o Quênia e ali desenvolver um projeto missionário. Portanto, aqui embaixo você vai ver todos os caminhos para chegar até a esse projeto ou esses projetos que você pode fazer parte. Bom, a gente já volta com a Juban, vamos de música. Samuel Sena está com a gente, música que vai falar ao seu coração. Teu sacrifício em nosso lugar nos trouxe a vida para compartilhar o teu amor, até que vejam que somos teus filhos. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o teu sangue, Jesus, dos pecados nos limpa. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. A sua cruz me liberta e por amor sou resgatado, sou resgatado. A sua cruz me liberta e por amor sou resgatado, sou resgatado.
Muito bem, gente, nós estamos de volta aqui nesse programa especial do Dia da Juventude e Juventude especialmente batista do estado de Minas Gerais. A gente já conversou um pouquinho com o João Matias, que é o líder da juventude do estado de Minas Gerais. Também conhecemos um pouquinho da história da Débora, que teve um chamado anos atrás para ser missionária na África, através do Invasão, que é um dos projetos da Juban, e hoje está se preparando para retornar para o Quênia e ali cumprir um chamado que recebeu de Deus anos atrás. Isso mostra, João, a importância da Juban, como que a Juban tem feito diferença na vida de dezenas, centenas, milhares de jovens que hoje são missionários, são pastores e líderes das igrejas, porque foram impactados, foram mexidos pelos projetos que Deus usa para tocar a vida da nossa juventude. E eu sei que você não veio sozinho, você trouxe aí um time muito especial. E a Bia, por exemplo, está conosco. Eu sei que a Bia está participando de tudo. João, o que a Juban faz, a Bia já está lá. Verdade. Se tem Invasão, ela vai. Se tem Turma de Minas, ela vai também. Com Juban, ela participa também. E se lançar mais um projeto, a Bia também vai participar. Bia, seja bem-vinda. Você que é da Igreja Batista do Barro Preto, conta para mim como é que você se sente, qual que é o significado da Juban para a sua caminhada com Deus, né, com Cristo. Quanto que isso te ajuda na sua formação cristã? Boa noite, pastor. E eu fico muito tocada quando a gente está falando da Juban. Eu conheci a Juban em 2024. Os adolescentes da minha igreja tinha entrado um pastor novo para ser pastor de jovens e ele contou pra gente da Juban, dos projetos. E eu lembro de primeiro momento assim já ter ficado empolgada. E aí eu fui no Turma de Minas em 2024, que é o acampamento para adolescentes, e foi uma bênção muito grande. E aí depois disso eu fui no Invasão no início de 2025 e fez toda a diferença, assim. Eu acho que no Invasão, mesmo se a pessoa não se torna missionária depois, é uma coisa que muda a sua relação com Cristo e a forma como você vê o seu dia a dia. Eu acho que a gente aprende lá a ter uma visão de que todo lugar que a gente vai é o nosso campo missionário. E o Turma de Minas para mim foi muito tocante, porque no primeiro momento que o meu pastor contou sobre a Juban, ele citou o Invasão. E depois disso, eu passei meses com o projeto na cabeça, com muito medo de ir, mas com curiosidade. E aí, no Turma de Minas de 2024, que eu senti Deus confirmando que era para eu ir no Invasão. Então, eu olho hoje para a Juban com muito carinho e com muita gratidão também de perceber a proporção, o lugar que ela tomou na minha vida. Ô Bia, você falou de alguns projetos, mas você citou com os olhos brilhando Invasão também, né? Qual foi a cidade que vocês participaram, a última que você foi? E se tem alguma experiência que você viveu lá que você poderia compartilhar com a gente? A cidade que eu fui nesse ano pro Invasão foi Caraí de Minas, que é uma cidade bem pequena. Fica bem longe daqui, na verdade, a gente passou umas 10 horas no ônibus. Mas foi muito bom, foi muito emocionante. Tiveram muitos momentos muito tocantes, o campo era muito unido. Mas eu acho que uma situação que me tocou foi que a gente faz evangelismo de porta em porta. E aí a gente vai em grupos menores, né? E aí o meu grupo parou numa casa e tava falando, tipo, tem culto, tem programação com as crianças, a gente faz culto doméstico, que é uma das coisas que a gente oferece. E aí um menininho assim, pequeno, ele já teve uns 5, 6 anos, ele falou, eu quero uma visita doméstica. E a gente falou, aí a mãe dele, por que você quer, filho? Aí ele, não, a gente tá precisando de Jesus. Olha. E aí a gente parou e falou, tipo, não, tudo bem, que dia você quer marcar e tal. Aí ele decidiu o dia, ele decidiu o horário e a gente voltou e foi muita bênção, assim, a família toda participou, ele tinha outros irmãos, a gente descobriu que ele e os irmãos iam nas programações para crianças da igreja, mas eu acho que foi um dos momentos mais tocantes para mim por ter sido tão genuíno, tão espontâneo. Acho que às vezes a gente que está acostumado a ir sempre na igreja perde essa vontade, essa sede que as pessoas estão conhecendo agora tem. E eu acho que ir no Invasão, ir no Turma de Minas são momentos que são usados para me lembrar na minha caminhada que a gente tem que ter esse amor, esse arder por Cristo todos os dias. Que coisa maravilhosa, João. Você imagina isso muitas vezes no dia a dia, na igreja.
a juventude está lá, né? Participa cantando, participa com teatro, participa ali nos encontros de jovens, mas o que a Bia falou é algo muito importante. Às vezes nós não temos a oportunidade de ter essa experiência, de visitar uma casa, de compartilhar o evangelho com uma família que, como esse menininho falou, né? A nossa família está precisando muito disso. Você imagina quantas famílias nesse momento estão precisando do evangelho fresco de Jesus, e você pode fazer isso. É o que a juventude tem feito, através da Juban, permitindo que jovens tenham essa experiência maravilhosa e sabendo assim que é possível, porque não só em Caraí de Minas, mas aqui em Belo Horizonte também, e também na sua cidade, independente de onde você mora, você pode compartilhar Jesus com o Salvador. Bom, como você trouxe aí esse time muito bonito para representar a juventude de Minas Gerais, veio Ulisses também, esse jovem que é da primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Abraço aí também pastor Juan Nossi, assim como pastor Tarcísio, que é o pastor da Igreja Batista do Barro Preto, e o seu pastor de juventude também, que tem feito um trabalho belíssimo ali, todo mundo apaixonado, meus filhos são de lá, falam muito bem dele também. Ulisses, conta para mim, porque eu já estou sabendo que também você participa de tudo. Tem projeto da Juban, seu nome vai estar lá, né? Fala para mim quais foram os projetos que você participou, que mais impactou a sua vida. Bom, pastor, eu conheci a Juban em 2022 para 2023, que foi quando o meu pastor de jovens, o Renan, o irmão do Juan, ele apresentou para a gente o projeto no final do ano e incentivou muito a gente a participar. Era a volta da pandemia, por causa da pandemia a Juban tinha feito uma pausa e eu vou ser bem sincero, eu não estava a fim de ir, não estava a fim de ir na época, mas assim, eu acho que ter ido no meu primeiro Invasão em 2023 foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida, porque depois disso foi só subindo, Depois foi outra Invasão, aí eu conheci o Turma de Minas através da Igreja Batista do Barro Preto, e foi assim, os últimos 4 invasões e os últimos 2 Turmas de Minas que eu fui têm sido bênção demais na minha vida e mudaram completamente a forma como eu olho para Jesus, como eu vivo a minha vida com Jesus. Isso é interessante, né? Como um projeto, que é um projeto temporário, né? Tem ali, no caso da Invasão, são 10 dias, os congressos Turma de Minas, e bem como com o Juban, são 2, 3 dias, são projetos rápidos, mas eles servem como um impacto para transformar a visão e o chamado de muitos jovens. E eu fico grato a Deus de perceber como esses projetos, eles ao longo das décadas, têm transformado a vida de tantas pessoas que tinha um projeto de vida. E o Senhor, através desses encontros, reescreve a história dessas pessoas. E hoje, como eu disse, são jovens envolvidos no ministério pastoral, em missões, em profissionais liberais, mas que nas suas respectivas profissões vivem intensamente o Evangelho. Bom, a gente está falando aqui, João, de Turma de Minas, né? E eu queria saber o seguinte, estou ouvindo aí nos bastidores que está chegando novidade, ou seja, tem vento fresco soprando na Juban, é isso mesmo? Conta tudo, João, não vai embora aqui guardando o segredo, por favor. Tudo não vai ser possível, pastor, mas eu vou contar algumas coisas. Aquilo que dá, né? Aquilo que dá. Assim, ó, primeira grande novidade, assim, que eu acho que é impactante, é que o Turma agora volta a ter 3 dias. Então, a gente ficou mais de uma década aí fazendo Turma em 2 dias, né? Sábado e domingo, mas agora a gente está voltando a ter o Turma de 3 dias. Para os voluntários, talvez vai ser um novo desafio, mas a galera está amando. Então, o Turma agora tem 3 dias. Vai ser no sábado, no domingo e numa segunda-feira, feriado, dia 10 a 12 de outubro. A gente vai estar lá, firme e forte. E muda de lugar também. Então, assim, para essa geração que entrou e que é adolescente agora, vai ser uma experiência completamente nova, porque lugar novo, são dias novos, né? E um tema também que traz essa ideia de novo, que é um novo dia
que faz referência aí ao filme do Homem-Aranha, e a gente vai fazer as conexões aí daquilo que é passado no filme com aquilo que a gente tem também na Bíblia, e vai ser bem legal. Bom, eu sou apaixonado pelo filme do Homem-Aranha, viu? Então, não sei se dá para ir lá espiar o que vai acontecer lá, mas com certeza vai ser algo impactante, né, gente? Agora, o local não dá para falar ainda, é segredo, né? Não, o local a gente já divulgou. Águas Cantantes, em Contagem. Então, nós estaremos lá no sítio Águas Cantantes. E agora a gente tem mais vaga. Então, pode vir, pode fazer as inscrições que a gente está esperando. Quantas vagas? O pessoal que está em casa, anota aí, Turma de Minas. 3 dias agora, não é isso? Já em outubro, aquele feriado de outubro, não é isso? E temos quantas vagas liberadas? A gente vai começar com 1.000, mas podendo aumentar, que assim, o outro lugar que a gente estava fazendo, eles tinham colocado o limite de 950. Então, esse era o nosso teto ultimamente, mas agora a gente tem a possibilidade de passar de 1.000, se Deus assim permitir, e a nossa galera fizer a inscrição. Então, agora, João, conta para mim uma coisa. Aqui nós temos jovens assistindo do Brasil inteiro, não só de Minas Gerais. Esse encontro da juventude, dos adolescentes, na verdade, mas jovens também podem participar, não é isso? Ele é exclusivo para os mineiros ou o pessoal que está aí em São Paulo, o pessoal que está no Acre, o pessoal que está no Rio Grande do Sul, pode participar também? Entre em contato com a gente que a gente consegue uma vaguinha. A gente sempre tem gente de fora. 2024 veio uma caravana da Mata da Praia, no Espírito Santo. Olha, eles vieram com ônibus. Então sempre tem alguém que quer conhecer, alguém que já ouviu falar do Turma, e sempre vem caravanas de outros lugares assim. Esse ano também tem gente do Espírito Santo vindo, então vai ser um tempo especial. Quiser vir, a gente arruma a vaga. Gente, então olha só, segredo que nem sei se poderia ter feito essa pergunta, mas como eu já fiz a pergunta, sei que está acompanhando a gente aí de outros estados, se você quiser garantir uma vagazinha, agora tem que correr. Por quê? Porque eu sei que falta vaga, todo ano fica gente de fora, porque deixa para depois. As inscrições já estão abertas? Sim. Então eu vou pedir para colocar aqui na tela o caminho para você que deseja já fazer a sua inscrição. Garanta agora, Turma de Minas é um projeto impactante, imperdível, aonde você que é jovem tem que ter essa experiência. Isso vai transformar a sua visão, vai transformar a forma como você vê a obra de Deus e certamente você nunca mais será o mesmo. Turma de Minas 2026 em nova data, com um dia a mais, novo local e ainda com possibilidade de receber gente de outros estados. Não é isso, João? Com certeza. Vamos lançar um cupom de desconto aí, pastor? Você que manda, o programa aqui então, é todo seu. Vamos lá. Você coloca aí até de predição, colocar um cupomzinho de desconto aí para nossa galera, que já passou o primeiro lote, né? E tem galera que dá uma bobeira. Então vamos pensar um cupom aqui, esse aqui é agora. Deus colocou no meu coração. CBM ao vivo, pode ser? Pode, com certeza. Então pronto, põe aí CBM ao vivo na hora de aplicar lá o seu pagamento, que você vai ter um descontinho aí e vai estar lá com a gente num preço melhor. Então vamos lá, você vai colocar CBM ao vivo, não é isso? Tudo juntinho, bonitinho, e aí automaticamente você vai ter um desconto especial desse programa. Vai durar só esse período do programa, então entra rapidamente e já faz a sua inscrição. Aí você vai ter um desconto especial para fazer parte desse grande mover de Deus. Bom, eu queria aqui, a gente já está caminhando para terminar, João, eu queria te pedir que você desse uma palavra, né? Temos muitos jovens acompanhando e talvez ele esteja com o coração assim, em dúvida, assim como Ulisses falou, olha, quando o meu pastor falou, o Renan, eu fiquei meio em dúvida, nem queria participar, mas ele foi lá, participou e depois não parou mais, porque foi aonde ele teve a virada de chave para ter intimidade mais próximo com Deus, com o Evangelho e com a obra missionária. Talvez nós temos nesse momento jovens que estão naquela corda bamba, né? Gente que está ali sendo influenciado por outras vozes, que querem levar ele para longe da presença de Deus. Mas a gente sabe que esse preço é muito alto e não vale a pena. E você, como nosso líder dos jovens desse estado, eu queria que você, olhando nessa câmera que é sua, você dê um conselho. Você que já é papai agora, né? Um conselho para esse jovem que está nos assistindo, para que ele esteja caminhando bem juntinho do Senhor
e também da juventude, na igreja local primeiro, mas também com a juventude no estado de Minas Gerais. Então, o tempo de juventude é importante a gente pensar, né, sobre esse dia, o Dia do Jovem Batista. É um tempo de muitos desafios, também de muitas oportunidades e de muitas vozes que tentam falar ao nosso coração. Mas esse é o tempo que você tem e é o tempo que você vai ter mais tempo, mais disposição, mais força para servir ao Senhor. E às vezes aparecem muitas propostas que são muito boas aparentemente, mas nenhuma delas vai ser melhor do que a gente estar no caminho de Deus, do que a gente estar servindo ao Senhor, do que a gente viver a nossa juventude com um propósito que vai para além das nossas vidas. Então, se você está em dúvida, se você vive esses momentos de crise que acontecem, é muito importante que você esteja junto, você esteja próximo, que você tenha amigos, que você faça amigos que amam o reino de Deus. E a Juban é uma dessas possibilidades. Certamente a sua igreja é a principal, mas a Juban também é uma dessas formas que nós temos de fazer amigos. Então, hoje eu posso ir ao redor de todo o estado, tenho amigos ao redor de todo o estado. Certamente esses adolescentes, jovens aqui que participaram de Invasão e tantos projetos também poderiam falar a mesma coisa. Então, é uma oportunidade que você tem de caminhar com gente que está no mesmo propósito e que vai estar fortalecendo a gente nos momentos que a gente está fraco e que a gente também tem a oportunidade de fortalecê-los quando eles estão fracos. Então, recomendo demais. Não fica sozinho, não. Vem que é bom. Vem com a gente, né? Vem, com certeza. João, minha gratidão em nome de toda a nossa equipe aqui do programa, porque juntos nós estamos celebrando o Dia da Juventude e, sobretudo, a Juventude Batista de Minas Gerais. Obrigado pela presença da Débora também, da Jade, da Bia, do Ulisses. Que Deus possa abençoá-los e que vocês continuem honrando o nome de Jesus aonde quer, seja na igreja do Barro Preto, onde você for, seja lá na primeira igreja ou no Quênia. O importante é honrar o nome do nosso Deus, seja através dos projetos que você coordena, e o João coordenando a juventude toda. Vale a pena estar na presença de Jesus. Gente, está chegando agora o quadro que vai pelas igrejas. Vamos saber tudo o que está acontecendo em Minas Gerais e daqui a pouquinho a gente volta. Boa noite, Pastor Márcio e todos que estão nos assistindo nessa noite, e vamos com a nossa agenda. No dia 20 de agosto acontece a comemoração das aniversariantes da AEPB da ABC, referente aos meses de janeiro a julho. Já no dia 21 será realizado o terceiro encontro dos diáconos na Igreja Batista do Progresso. No dia 22 de agosto acontece o café e reunião para pastores e líderes da Regional 4. O café será às 8h30 e a reunião às 9 horas, na primeira Igreja Batista Esperança, em Ribeirão das Neves. Também no dia 22 haverá café e reunião para pastores e líderes da Regional 6, às 8h30, na Igreja Batista Jardim Vitória, tendo como preletor o missionário Maurício, do Radical Minas. Ainda no dia 22, às 19h30, acontece a consagração ministerial pelos 35 anos de ministério do pastor Geraldo Oliveira da Silva, na primeira Igreja Batista em São Benedito, em Santa Luzia. No dia 24 de agosto será realizada a reunião do Conselho Diretor da Associação Batista Central. De 24 a 28 de agosto acontece a semana presencial do Seminário Teológico Batista Mineiro. E é hora dos parabéns. Dia 19, a primeira Igreja Batista do bairro Alto dos Pinheiros comemorou seus 31 anos de organização. Parabéns por mais um ano servindo ao Reino de Deus. E se você quer divulgar as novidades da sua igreja, envie as informações para o nosso e-mail, o que vai pelas igrejas@batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Tu me sondas e conheces, sabe o meu sentar e o meu levantar, e de longe tu percebes os meus pensamentos. Eu não tenho justificativas e não venho provar a inocência. Teu perdão testifica a tua graça, e então limpa-me, Senhor, e então
limpa, limpa-me, Senhor. Sondas e conhece meu coração, prova os meus pensamentos, e se em mim há caminhos maus, me guia no caminho eterno. Eu não tenho justificativas e não venho provar a inocência. Teu perdão testifica a tua graça. E então limpa, limpa-me, Senhor. E então limpa, limpa-me, Senhor. Limpa, limpa-me, Senhor. E então limpa, limpa-me, Senhor. Acabou de ouvir Samuel Sena, que é líder de música da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Nós somos muito abençoados com a presença dele aqui no estado de Minas Gerais e também como um dos líderes da Convenção Batista do estado de Minas Gerais. Está chegando agora o quadro Educação em Pauta com o pastor Ramon Márcio. Ele vai trazer novidades daquilo que tem acontecido na nossa rede batista de educação. Pastor Márcio, mais um Educação em Pauta. Nós estamos aqui com o professor Valceni Braga, que é o CEO da Rede Batista de Educação. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, pastor Ramon. Vamos assistir uma matéria sobre a iniciativa dos próprios alunos num projeto ou num encontro de comunhão e fé com a Dani Savassi. Hoje vamos conhecer o João, estudante há 5 anos da unidade de Ouro Branco do Colégio Batista. É um rapaz que gosta de socializar e se intitula meio cabeça dura. Sua matéria preferida é biologia e vai fazer medicina. Ele é um dos líderes do Clubinho, um momento de fé e comunhão fora da sala de aula. No Colégio Batista Mineiro, aqui de Ouro Branco, valores também fazem parte do aprendizado. O Clubinho é uma iniciativa do aluno juntamente com a capelania e que fortalece princípios como respeito, empatia e solidariedade. E o João nos conta como tudo começou, o objetivo do grupo e os planos para o futuro. Acabou que, depois de um momento que teve aqui de passo que o Kyler fez aqui com o auditório inteiro, a gente juntou eu e ele justamente para falar sobre essa ideia de ter um momento para ter uma reunião com os alunos aqui para falar sobre Deus mesmo no recreio. E acabou que com o tempo foram juntando pessoas e conseguimos conciliar esse momento. Sim, primeiro teve o planejamento mesmo do Kyler de justamente tentar pegar um dia que fica melhor para todo mundo. Aqui é um dia melhor para todo mundo, o dia que os meninos estão na quadra. Então que esse momento seja uma ideia como em outros que eu falei que eu tirei inspirações de que tem outras escolas, que se penduram já por mais de 5, 6 anos ali. Que é o objetivo que a gente faça a mesma coisa aqui também. O capelão Kyler fala da sua função e da importância do Clubinho. A minha função dentro do Clubinho é acompanhar os estudantes, porque o protagonismo é todo deles, né? Eles que decidem os textos, é eles que conduzem as mensagens, e eu tô aqui justamente para poder auxiliar eles e, no caso de alguma dúvida, eu poder também estar sanando essas dúvidas. A importância do Clubinho é o fortalecimento da fé entre eles, né? Um diálogo aberto entre eles, onde eles podem estar sendo fortalecidos na fé. No Colégio Batista, aprender vai além da sala de aula. É também cultivar valores no dia a dia. Letícia e o William, organizadores do Clubinho, falam sobre o que esse momento representa.
eu acredito que é sempre estar em constante transformação e buscar realmente ter alguém para você compartilhar suas dificuldades, porque nós estamos meio que no mesmo processo de aprendizagem de caráter, né, da formação do nosso caráter, e formar o nosso caráter dentro do que a gente acredita, dos nossos valores cristãos, é algo muito importante, porque vai formar quem nós vamos encontrar, quem nós vamos nos encontrar no futuro, né? Então, muitas das vezes eu acho que ajuda a gente a compartilhar as nossas dificuldades, porque a gente sabe que ser cristão não é algo fácil, não é aceitei Jesus e agora é só isso. Nós temos que lutar contra o que a gente quer e tá sempre mostrando pro outro e o outro mostrando que não é perfeito, que, nossa, eu também tenho dificuldade, é algo muito reconfortante. Então, acho que esse lugar de acolhimento e que mostra, olha, você não precisa ser perfeito, mas você precisa de Deus para alcançar, de certa forma, essa perfeição, para que essa perfeição esteja com você e não seja você. Que, como ela já falou, de comunhão, é que a gente vai se fortificando uns dos outros, a gente vai se ajudando, um dando a mão pros outros e ainda evangelizando também. A gente vive num meio que, tipo assim, apesar da gente ser crente, a gente viver num colégio crente, a gente não tem essa quantidade de pessoas que a gente acha que teria de crente aqui. Aí acaba que a gente, vamos evangelizar? Vamos. E eu acho que é uma boa iniciativa que a gente tomou. O nosso objetivo aqui é chamar mais pessoas para Cristo, tocar no corações delas e não só falando assim, eu sou crente, eu sou perfeito e a pessoa precisa de Cristo, mas eu também preciso de Cristo. Então é cada um fortificando um ao outro. Valores que seguem por toda a vida. Quer saber mais? Entre em contato pelo site que está aparecendo no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi e fico aqui louvando com essa garotada. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Excelente. Obrigado a participação, pastor Kyler Capelão, Unidade Ouro Branco. Obrigado a participação do João, foi um dos que mais participou neste trabalho. Professor, eu percebi que o colégio dá um certo protagonismo ao aluno para que eles tomem decisões em determinadas circunstâncias ali, o que já é um processo de formação. Estou dizendo isso porque o clubinho foi uma iniciativa deles, dos próprios alunos. É verdade. A escola, ela apoia essas iniciativas dos estudantes, né? Vários deles são crentes em Jesus, são evangélicos, né? Então a escola apoia. E o capelão está ali do lado para apoiar, se preciso for, né? Mas a iniciativa é deles, no caso do clubinho. Excelente. No mundo cada vez mais conectado, virtualizado, né? Nós vemos aí algo muito bonito de se ver, principalmente entre adolescentes, uma reunião ou uma união e reunião, né? Presencial, né? Real ali. O colégio incentivando isso a partir do trabalho excelente que poucos colégios vão oferecer de capelania. A capelania vai cuidando disso e eu fico feliz em ver isso, né? Eu sou pai de alunos do Colégio Batista e percebi que o colégio ele quer dar ao indivíduo aquilo que nós perdemos e que é primevo, que é importante, que é valorizado, que é essa relação humana, né? Esse clubinho é um clube também, nós vamos falar de outras coisas, mas também de relações humanas. É verdade, né? E o Colégio Batista é um espaço de educação confessional onde não há ciência por si mesma, ou seja, é todo um ambiente construído para que o estudante ele vivencie a integralidade da sua vida, né? Então, assim como nós já tratamos aqui em outras ocasiões de esportes, né? E de títulos na matemática, né? Assim também você tem essa dimensão da fé, né? Que o colégio vivencia isso muito intensamente, porque o Colégio Batista ele tem um ambiente assim bastante equilibrado nessa relação ciência e fé. Nós entendemos que nós somos um espaço de ciência, mas que a fé está de mãos dadas ali. Então,
a gente tem sempre tranquilidade ao abordar qualquer tema, né? Porque os estudantes eles estão preparados tecnicamente, de bem consciência, de mãos dadas com conhecimento, mas também atentos a vivenciar sua fé, né? E prontos a responder com mansidão e temor, né? A razão da sua fé em Jesus, né? E desenvolvendo os valores mais elevados, né? Então, você vê que os estudantes, né, eles estão sempre prontos a acolher o outro, né? Ou seja, é um ambiente onde você não somente prega, mas você tem que viver o que você está pregando. Então, o Colégio Batista é um espaço de prática também da sua fé, né? E quando nós falamos de viver a fé, não é somente o ato da oração a Deus e de você se relacionar com Deus, mas também com o próximo também, né? E de você exibir ali os seus valores humanos mais elevados, da tolerância, né? Então, o estudante que tem um compromisso com Cristo, ele vai ser mais tolerante com o outro, ele vai acolher o outro que está triste naquele dia, né? Ele vai dar mais atenção àquela problemática, né? Então, eu creio que é um ambiente bastante saudável o que nós vivenciamos, né? E no clubinho aí nós temos um momento de expressão da fé genuína, né? Mas o colégio, viu, pastor Amor, é bom que todos saibam que na última pesquisa que a gente fez, mais de um terço dos nossos estudantes, quase 40%, eles não são evangélicos sequer, né? E batista não dá nem 15%, né? do total de quase 16 mil estudantes que nós temos, né? A maior parte de outros evangélicos, de católicos, de espíritas, e que todos amam o Colégio Batista pelo fato dessa escola ser acolhedora. Ela vivencia a cosmovisão da mantenedora, que é acolhimento, que é viver com o pensamento diverso, né? Ou seja, os diferentes têm lugar aqui também, todos são acolhidos, né? Então, a gente é uma escola que procura ser exemplo daquilo que a gente gostaria que o estudante fosse também. É uma matéria sobre a confessionalidade, né, e o espaço para isso. Portanto, pelo que eu percebo, o colégio ele não tem a visão de que fé e ciência se contrapõem. É claro, mesmo por uma questão histórica de ser uma escola confessional, mas às vezes a escola pode ser confessional e ela pode ter poucos elementos ou fatores de fé no dia a dia ali. Não é o caso do Colégio Batista, ele não contrapõe fé e ciência. De forma alguma, né? Nós entendemos que a escola é um lugar de ciência e também de fé, de vivenciar a fé, ou seja, você não vai mudar o seu jeito de ser de um ambiente para outro. Então, e na escola, no Colégio Batista, muito mais, né? Então, nós temos um ambiente onde isso é repercutido o tempo todo, aquilo que a gente a nossa essência, né? Que é ser uma escola confessional, de orientação evangélica batista, de orientação pela Convenção Batista Mineira, que é a nossa mantenedora. Então, ao definir isso, a gente define quem nós somos, né? E o nosso jeito de agir é o jeito batista, de como os batistas acreditam. A gente impõe isso na escola também. Então, há muito acolhimento, porque o batista é acolhedor. Então, a escola é acolhedora, né? A escola, ela defende muito a liberdade de expressão, por exemplo, que é próprio do batista, de gostar de liberdade. Então, a gente tem a liberdade. Então, qualquer estudante pode dialogar, ele pode falar, ele pode reclamar, não há problema nenhum. Também na gestão dos colaboradores, mesma coisa, né? Há um ambiente bastante democrático o tempo todo, né? Então, e o estudante, ele é nosso alvo principal de nossas ações, né? Então, nós o tempo inteiro estamos voltados para desenvolver o estudante. Nosso compromisso primeiro é com o estudante, né? Nós temos entre os nossos valores, pastor, um valor que chama a pessoa, porque nós entendemos que aqui na Terra tudo é feito pela pessoa e para a pessoa, né? Então, nós estamos aqui para servir a esse estudante. E nosso compromisso primeiro é com o estudante, depois com a família, né? Então, nós fazemos tudo para que ocorra a aprendizagem. E a família é chamada para essa parceria o tempo todo, estar junto, né? A gente que não consegue fazer isso sozinho. De forma que os valores cristãos, eles são vivenciados na escola, né? Não somente a oração, naquele momento do clubinho, né?
Nós estamos falando agora sobre o clubinho, que é essa reunião de estudantes que têm um compromisso com Jesus, que se reúnem para cantar e orar, né? E com isso há uma difusão de paz naquela comunidade, né? Há mais uma difusão de mais paz, mais harmonia, menos bullying. O Colégio Batista tem uma baixa intensidade de bullying, não é que não tenha nada, né? O bullying é muito fraco no Batista, por quê? Porque há uma percepção dos estudantes, né, uns com os outros, né, de respeito, né, e de amor mútuo entre eles, né, no geral, né? Não é que todos sejam 100%, mas que há um clima muito positivo trazido por essa fé que muitos têm, né? E aqueles que têm dificuldade com isso são ajudados por esses que têm esse compromisso. Então, o papel do capelão fica até mais amenizado, né? Porque o capelão não está ali apenas para pregar o evangelho, não. Ele é um facilitador, um conselheiro, né? Ele é aquele que está à disposição quando o aluno tem dificuldade, recorre a ele, né, para pedir um conselho e até uma lição a mais sobre a palavra de Deus. Professor Volceni, com a sua presença aqui, a gente não tem só informações, nós temos aulas sobre o colégio e que se aprofunda e que se funde com os batistas, essa denominação de mais de 400 anos. O senhor citou princípios aqui, agora há pouco, dos batistas, como a liberdade de expressão, e eu termino dizendo que realmente isso ocorre no Colégio Batista. Um dado que o professor trouxe aqui de 40%, aproximadamente 40% de alunos que não são nem evangélicos, não é isso, professor? Não são evangélicos. Sabe o que isso significa? Isso significa o que os pais não estão preocupados com a confessionalidade, mesmo aqueles que não são confessionais. Mas eles não estão preocupados com isso, porque eles sabem do respeito que existe no Colégio Batista àqueles que não confessam, que não professam nenhuma fé, ou uma fé diferente, né? O Colégio Batista é uma instituição comprometida com o ensino, comprometida com esse aspecto acadêmico, mas o Colégio Batista também tem um compromisso, uma tradição com algo que faz diferença para o mundo, fez diferença para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo inteiro, que é os princípios basilares dos batistas, e um deles é essa liberdade de culto que o indivíduo tem mesmo ali dentro de uma escola confessional. Parabéns por este trabalho, por este projeto, por ser um gestor competente, de sucesso, professor Volceni, deste projeto há tantos anos, e parabéns ao Colégio Batista por essa expressão, né, por essa maneira de ser que realmente soma neste mundo, nessa cultura tão carente de Deus também, carente de confessionalidade. É com você, pastor Márcio. Pastor Ramon, muito obrigado. Sempre é bom saber das novidades da nossa Rede Batista de Educação, que é a maior rede de educação batista do mundo, hoje com 25 unidades, não só em Minas Gerais, mas também em vários estados da nossa federação. Um orgulho para as igrejas batistas em Minas Gerais, mais de 2.600 colaboradores, mais de 15 mil alunos, portanto, um verdadeiro campo missionário. Pastor João, nós estamos encerrando esse programa e, como sempre, nós terminamos orando pela sua vida, pela sua família e pelos desafios que, porventura, você esteja passando nesse momento. Nós cremos no poder da oração, portanto, vamos juntos orar e colocar a sua vida e sua família na presença do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, pedindo, Pai, que o Senhor continue sempre conosco, Pai, porque nós carecemos da tua presença. Pedindo, Pai, também pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai, de toda a nova geração. Esse dia em que nós comemoramos o Dia do Jovem Batista, também lembrando dos adolescentes, nós pedimos ao Senhor, Pai, para que cada vez mais nós possamos avançar nessa faixa etária tão importante, Pai, de ser alcançada, que é a juventude, que a gente possa, Pai, ter os jovens como um alvo missionário, mas que também a gente tenha os nossos jovens, os nossos adolescentes também, Pai, nessa missão. Que o Senhor, Pai, sempre nos abençoe, nos direcione, nos capacite a falar com as novas gerações e que o Senhor gere, Pai, um avivamento entre a nossa juventude, para que eles possam sempre conhecer o Senhor com profundidade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração,
Também pedimos, Pai, pela nossa convenção, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de juventude também, Pai. Abençoe todas essas pessoas que têm servido ao Senhor em cada local representado, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Bom, o programa está chegando ao final, mas os nossos conselheiros da Touch Peace continuam 24 horas à sua disposição. Como você já sabe, a Touch Peace é o primeiro ministério mundial, aplicativo de ajuda emocional. É uma pessoa de verdade, isso mesmo. Nós temos agora dezenas de conselheiros que estão de plantão para receber a sua chamada. Aqui embaixo da tela você tem um QR Code, você pode escaneá-lo, baixar o aplicativo, é gratuito. E a chamada, de igual modo, é gratuita. Nós temos a Touch Peace disponível em português, tanto no Brasil como português europeu, com a nossa base em Lisboa. Temos ele também em mandarim, temos ele em espanhol e em inglês. Portanto, não perca a oportunidade de ter um conselheiro de bolso. Você pode usar e compartilhar com as pessoas que você conhece. Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Santo, digno, anseio mais de ti, me leva pra perto. Santo, digno, minha alma te adora, se enche de ti.